Bom, Guilherme, estando fora, a gente sabe que tem uma diferença grande aí em questão de câmbio, né? O que para um brasileiro seria bastante dinheiro, por exemplo, né? Para um inglês ali, uma pessoa que está na Inglaterra, é muito pouco. Só para você ter uma ideia, R$ 7 mais ou menos aí, né? R$ 7 corresponde a uma libra esterlina, é a moeda mais alta do mundo. Então, como que é essa questão de ganho? Como que é a sua remuneração? Tem alguma coisa tipo um salário mínimo? E o custo de vida a gente já sabe que é alto, né? Mas como que funciona? O que você ganha lá é o suficiente? Você recomenda que essas pessoas que vão para lá tenham empregos que de repente não são empregos de alta qualificação? Enfim, fala um pouquinho sobre essa questão aí da remuneração, recurso e tal, aí lá em Londres. Tá. Que nem você falou, o custo de vida ele é bem alto, né? Lá, porque assim, aluguéis são altos, tudo que você vai fazer, você sempre paga alguma coisa. A gente até brinca, até o ar que a gente respira, a gente paga, né? E lá a gente tem o salário mínimo, só que lá, assim, é por hora. Então não é igual aqui que a Por gente hora, ganha o joia. mensal. Então você trabalha tantas horas e você ganha por essas horas. O salário mínimo ele atualizou esse ano. Hoje ele está em 8,91 por hora. Só que tem uma coisa muito importante. Esses 8,91 você só vai ganhar se você tiver mais de 25 anos. Porque lá tem por faixa etária. Então, a Olha partir só. dos 16, você ganha um valor X. A partir dos 18, outro valor. A partir dos 20, outro. E depois dos 25, outro. Você só vai ganhar um salário mínimo cheio a partir dos 25. Olha. Eu também, quando Uau, eu cheguei lá, independente se você é do país ou não. E depois tem independente, mais? é da lei do Uau. país. Quando você começa a Depois trabalhar. tem mais, Guilherme? Oi? Isso aumenta depois se a pessoa for mais velha, assim, tipo 30, 40, 50, Não, 60, ou não? chegou nos 25 ele barra. Aí você vai depender do emprego que você tiver, né? Se a pessoa estiver pagando. E Mas dá assim, o quanto mais ou menos, mínimo, Guilherme, por hora? ah, a partir dos 25 anos são 8,91 por hora. O mínimo, né? Pô, Podendo ser aumentado. Mas assim, que eu já perguntei, a gente vê muita molecada, né? 15, 16 anos trabalhando. Eles ganham 5,60, 5,80 por hora, porque é bem novinho. Então, assim, você pode trabalhar quando é novo, mas você não vai ganhar um salário inteiro. Você vai ganhar sempre menos. Porque tem as horas estipuladas também, a quantidade de horas por Sim, dia. sim. Ah, tá. Que nem essa galera que trabalha pouco, ela vai trabalhar ali 15, 20 horas no máximo na semana. Porque é molecada, precisa estudar, tem que se focar mais em estudar do que trabalhar. Entendi. Porque é o que o governo preza, né? Que você Aham. estude do que trabalhe. Sim. Aí a partir que você vai subindo, vai ficando mais velho, né? Você entra nessa questão de o salário vai aumentando. Vamos supor, quando eu cheguei lá, eu tava com 21. Se eu fosse para entrar, eu não receberia o mínimo projetado, porque é 25. Então eu receberia menos. Na época tava 7,90 e alguma coisa quando eu cheguei. Para mim, com 21. Então mesmo assim eu não receberia o mínimo projetado, porque era 8,20, ô 8,30, alguma Guilherme, coisa assim. quando você fala aí desses 8 e 21, enfim, 8, vamos colocar aqui 8 libras, né? Sim. Essas 8 libras, você consegue almoçar, por exemplo? Com uma hora trabalhada, ganhando essas 8, sim. Se, Olha. se a gente for falar assim de uma comida igual eles comem um fast food, alguma coisa do tipo, a gente consegue sim. Porque se for no McDonald's, se você quiser comer, sei lá, um cheeseburger, só o lanche, você vai pagar 99p, que seria 99 centavos. Então você consegue sim comer, você não passa fome com 8 libras. Você consegue comprar um combo, né? Que Sim. é o lanche, a batatinha e o refri. Colocar em um Big Mac por 5. E o aluguel é Sim. muito caro, o aluguel? Aluguel, dependendo, é. Vai depender de vários fatores. A gente tem estúdio flat, que a gente considera que é tudo junto. É um quarto com uma cozinhazinha pequenininha,
de tudo junto e um banheiro. Então, assim, você tem o seu espaço ali. Mas isso aí pode variar de 800 a 1.000 libras, às vezes mais, dependendo da região que você mora. É, a Cara, região é um conta nome muito. chique pra morar num quarto. Tipo, Studio Flat, mas a parada é pequenininha, meu. Nossa. Imagina assim, você tá num hotel aí em Paris, não tá? Não, a gente tá num Airbnb, é um apartamento. Então, menor que isso aí. Bem menor, pode colocar. Nossa. Você pensar Não, num o que me quarto de impressionou hotel, foi o assim, nome, né? simples, é a mesma coisa. Então, mas Só que com uma cozinha Entendi. dentro. o que o Jorge colocou em relação a se dar para comer, né? Aham. Eu acho que quando a gente está lá fora, a gente vê que quem trabalha Sim. é diferente daqui do Brasil. A questão da refeição, você consegue se alimentar. Sim. A gente não passa fome trabalhando, Não. né? Ninguém. Aqui é muito complicado isso. Até quem tem um trabalho Sim, remunerado porque- não consegue. A Mas a rela- questão da alimentação e até um pouquinho mais, não sei se você me corrija se eu estiver errado, mas na minha época, na qualidade de vida você já ganha, né? Sim, sim. Até porque, por exemplo, coisa simples, você vai fazer um mercado, se a gente calcular assim, a pessoa ganha 2.000 lá e ganha 2.000 aqui, o custo que tem é muito maior. Paramos de converter, né? Quanto que. Colocar igual para igual. É. Eu ganhei 2.000 lá, você ganha 2.000 aqui. Então, É isso que tem que você fazer. colocar assim, você vai no mercado, eu vou chutar alto. Eu comendo bem, coisa de marca, boa, eu vou gastar ali umas 250 a 300 libras. Muito alto, eu chutando. O que a gente compra com Caramba. R$500? Isso pra o quê? Pro mês. Pro mês, gente. Pro mês. Que isso? Pro mês. A cara do Jorge. Não, peraí, mas você tem que multiplicar esses. Não, Vamos você pegar Não, essas não, 200 não, libras amigo, não aí. multiplica, Jorge. Não, você tem Por que pensar de sete. igual para igual. Para você ter a mesma quantidade de dinheiro no Brasil, por exemplo. Só aí a gente já tem R$1.400. Mas, Jorge, Não, mas você tem que pensar assim. Ou eu não. ganho 2.000 libras e Lá- gasto 2.000 libras. exato. Eu não tô gastando em real. Eu Não fazia posso isso conversar. também, Você porque não essa, pode converter. essa conversão, ela é perigosa, entendeu? Eu acho que a gente tem que colocar as coisas como elas são, é Sim. igual o exemplo que você deu. E quando você tá lá, é que você vê que é assim mesmo. É. 2.000 lá, 2.000 aqui. Não, mas imagina, o seu 2.000 lá não é o 2.000 daqui. Doesn't matter, não importa isso. Porque você vai entendeu? calcular assim, eu ganho 2.000 lá. Nossa, eu tô ganhando 14 Aham. mil reais. Não. Só que aí eu coloco Pois lá, é. eu pago 1.000 de aluguel. Nossa, eu tô pagando 7.000 de aluguel. 7.000 de aluguel. não é. Então, essa Então, assim, conversão não ela é tem. perigosa, não dá pra fazer. Você não pode converter. Não. Você vai pensar assim, é igual para igual. É, Então, exato. você tem Aham. que colocar aqui, você tá ganhando 2 aqui, ou 2 lá é 2. Você vai gastar os 2 na moeda que você tem. E Não, até aí o que você está dizendo, concordo, porque você está ganhando 2, óbvio. Mas assim, eu me refiro ao custo de vida quando um trabalhador, por exemplo, tem uma base ali de um salário mínimo, que nem Sim, tem sim. o pagamento por hora. Então, pô, o cara ganha lá aquilo por hora e no Brasil ele ganha tanto por mês. sim, Mas Enfim, assim, porque as cê- contas vencem no mês, né? Mas a mesma forma que ele falou do salário, né? Sim. De 1.000 e pouco, que também vai dar a mesma vai dar a coisa, conversão. mais ou menos aqui. Porque se você pegar o salário, vamos colocar, o salário mínimo no Brasil hoje é 1.200 e 1.200 e alguma pouco, coisa é. assim. Se você fazer essa divisão de quantos dias trabalhados e quantas horas você trabalha, você também vai ter um cálculo de quanto você ganha por hora. Exatamente. Sim. Tudo bem que vai ser talvez bem menos, porque 1.200 eu vou chutar aí que vai ser uns 4, 5 reais por hora, se for isso. Então, Pois é. É bem mais abaixo. Porém, você também tem esse cálculo, você tem essas coisas que você pode acrescentar, né? É. E fora que nem você falou, a pessoa ela tem um mínimo. Por exemplo, lá é 8,91 por hora. Geralmente as pessoas trabalham 40 horas semanais. Isso sem contar horas extras, né? E qualquer outro bônus que a pessoa tenha. Então, isso geralmente no final do mês vai dar uns 1.600, 1.700 libras, no mínimo. Que assim, são os serviços que geralmente poucas pessoas querem fazer, né? Que são os que a gente chama de KP, né? Que é os limpadores de prato.
Então, Dishwasher. tem essas coisas. Meu primeiro job também foi Ei, dishwasher. como é que fala fritador de hambúrguer, Tati? Ah, é que assim, na Nova Zelândia a gente tinha nos Macs eram as stations, né? Você não fica só você não tem um nome de um responsável cargo para específico, fritar hambúrguer. você faz Você muitas fica coisas. porque como o Mac tem essa pegada de multi, né? Sim. É uma questão de você estar dividido nas estações, né? Que eles chamam. Primeiro você fica na cozinha, Entendi. ou você fica na louça, depois você vai para front concierge, você fica no balcão atendendo, ou você tá no drive-thru. Então não tem esse só para ficar só na chapa, Não tem né? só o chapeiro. Chapeiro. Não tem só o cara que fica ali só virando um hambúrguerzinho. Pelo Não, menos o cara no faz Mac tudo. não, é muito organizado, né, em relação a isso. E em relação às horas extras e também das pessoas mais novas, não tinha isso no meu tempo. 2006 que eu fui, Sim. a gente voltou em 2009. Então, assim, não tinha... se o adolescente quisesse trabalhar mais... Ele trabalhava. Ele trabalhava, hora extra, o gerente deixava ele descansar um pouco, mas não tinha tantas regras. Eu acho que hoje mudou muita coisa. Mudou, mas assim, a gente vê muita coisa assim que o povo passa meio que Sim. a perna em cima, por exemplo. Tem muitas, a gente vê assim, eu falo criança, mas adolescente, 15, 16 anos que a gente vê trabalhando. E o que eles fazem? Esses adolescentes, eles não são registrados. Eles não pagam táxi, né? As taxas. E aí o que eles fazem? Eles pagam em cash, em dinheiro. Porque aí o governo ele não sabe quanto tempo essa pessoa trabalhou. Então ele consegue ter esse jogo de cintura, porque a pessoa às vezes precisa trabalhar. Nem todo mundo nasceu em berço de ouro. Exato. Porque todo mundo fala, nossa, inglês é tudo rico. Não, nem todos são. Então assim, tem muitos que eu vejo lá que trabalham muito, muito pesado. Trabalham às vezes 50, 60 horas na semana. Então é bem puxado isso aí. Então eles pagam legal. tudo em cash. Tá,